Beleza? Bom dia, pessoal. Agora, de maneira oficial, iniciando então nossa reunião. Professor José, seja bem-vindo, professor José. Tudo certo? Pessoal, eu sou o professor Júlio, eu sou professor de Biologia, né? Eu sou aqui de Baiti. A professora Priscila não vai poder conduzir a reunião de vocês de hoje, ela tem que fazer um atendimento, aí ela pediu com que eu fizesse então essa condução. Hoje nós teremos então inclusive a vivência e as apresentações, né? E daí nós vamos ter o início então da nossa reunião 8, beleza? Essa reunião tá muito legal também, ela tá curtinha porque como nós vamos ter então compartilhamento, mas é uma reunião que, olha, tá muito bacana mesmo, né? Ela vai falar sobre água, vai falar então sobre cálculo de consumo de água, entre outros, assim, tem bastante atividade legal, assim, para estar sendo realizado, e não só no projeto de investigação, né, até vocês vão perceber que eu, por exemplo, como professor de ciência e de biologia, muitas vezes faço isso aqui com as turmas do fundamental e do médio mesmo, não precisa nem ser só com o projeto, tá, mas tá com bastante ideia legal aí. Então, vamos lá, começando aqui, então, o nosso roteiro, hoje, dia 9/4, né, a nossa reunião 8 aqui, finalizando então a nossa jornada. Nós teremos aqui então, hoje, né, a vivência então, né, vamos comentar um pouquinho sobre o desafio 8, e vamos fazer então um compartilhamento, que é um momento muito enriquecedor aqui do nosso grupo de estudo. Particularmente, eu fico esperando muito isso aí, porque nesses compartilhamentos de vocês, igual eu havia comentado, muitas ideias eu utilizo para mim fazer depois nas salas de aula, né? Eu gosto bastante desse momento de compartilhamento aí. Então, isso aqui é algo que vocês já estão escutando desde quando vocês estão fazendo grupo de estudo, né? Sabendo, então, que todos nós aqui somos de fundamental importância, então, para o nosso grupo de estudo, é importante, então, com que vocês participem sempre ativamente, então, das reuniões, né? Compartilhem as ideias, isso é fundamental, inclusive a gente vai ter um momento hoje no final especial para isso. Ligar a câmera é importante porque, além de realizar a contagem, então, de frequência, né? Para a gente estar participando do nosso GE, ele acaba humanizando, e a partir então da observação aí da fisionomia, da feição de vocês, a gente sabe se vocês estão gostando ou não daquilo que a gente está dizendo, e assim sucessivamente. A participação então era confirmada então dessa maneira, assim como está previsto então no manual do cursista, né? Eu vou passar aqui esse slidezinho aqui. Aqui nós temos, então, a nossa agenda de hoje. Nós temos, então, o nosso acolhimento aqui, né, para início de conversa, que ele vai durar em torno de 5 minutinhos. Nós temos aqui o nosso momento de abertura, que vai dar uns 3 minutinhos. A missão 1 e missão 2, e embora são temas legais, assim, para a gente estar trabalhando, e poderia a gente ficar falando aqui um tempão aí sobre elas, nós vamos comentar brevemente aqui em 15 minutos, aí nós vamos comentar um pouquinho sobre os quizzes, e depois nós já teremos aqui a nossa apresentação da prática, que ela vai girar em torno de 50 minutinhos, ok? A lista, inclusive, eu peguei aqui com a professora Priscila, depois eu já compartilho com vocês aqui no chat, porque daí vai ter o pessoal que vai estar fazendo o feedback ali, depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa ação muito legal, que inclusive a gente vai estar realizando aqui com a participação de vocês, e por fim nós teremos aqui o Queremos Te Ouvir, para concluir então o nosso encontro. Esse momento aqui é muito importante, principalmente para a gente aqui no caso do projeto de investigação, como é um projeto novo, é importante com que vocês coloquem. Acho que tem alguém querendo participar que está fora do... pessoal, vocês têm um grupo da professora da turma? Será que alguém poderia colocar que a Caroline ela está entrando fora do @escola? Se vocês puderem pedir para ela adicionar, entrar com @escola, daí ela não consegue entrar, tá? Se alguém puder colocar no grupo lá... A gente não consegue, é só para administrador. Entendi. Aqui, a Caroline conseguiu entrar. Tudo bem, professora Caroline? Conseguiu acessar, professora? Eu tinha acabado de comentar com o pessoal que estava fora do @escola. Bom dia, isso. Bom dia. Deu certo. Joia, professora. Seja bem-vinda, então. Obrigada. Tá, joia, gente. Olha lá. Então, o objetivo da nossa reunião, né? Compartilhamento de experiência, estratégia que estão potencializando, então, a implementação do projeto de investigação, essa que é a ideia. Por isso que é importante, então, vocês trazerem a visão de vocês como professores, então, desse projeto, tá? Explorar, então, o desafio 8, né? Apreciar o compartilhamento, então, das implementações realizadas durante, então, essa jornada, que vocês vão estar trazendo aí, né? Cada um selecionou um momento aí que achou que foi uma vivência legal em sala de aula, daí nós vamos estar fazendo esse compartilhamento, né? Nós temos um vídeo aqui que ele vai estar falando, então, sobre o ciclo da água.
Esse é um vídeo bem bacana e, como eu havia comentado com vocês, também ele fica com uma sugestão não só para o projeto de investigação, mas para quem é professor de ciência, de química, de biologia, né, e até mesmo de outras áreas, de repente educação física, entre outras mais aí, daria para estar utilizando então do benefício da água, né. Deixa eu dar um play aqui no nosso vídeo. Você conhece os benefícios da água em sua saúde? A água é responsável por... Deixa eu pausar aqui, que eu soltei, ele foi de uma vez aqui. Então, esse videozinho aqui, ele vai comentar então da importância que a água apresenta então para o nosso corpo. Embora ele vai ser algo assim bem batido, é importante a gente estar reforçando isso aqui com os alunos, porque a gente percebe então que muitas vezes até, principalmente quando eles estão realizando alguma atividade que prende atenção, eles acabam deixando então de estar tomando água, não só na escola, mas também no ambiente ao qual eles estão inseridos, tá? Então eu vou dar o play aqui, gente, certo? O áudio para vocês aí do vídeo tá legal? Maiara, escutou bem o áudio? Professor Gabriel, ok? Professora Caroline, ok também? Então tá joia, gente, vou dar um play aqui. Benefícios da água em sua saúde? A água é responsável por constituir a maior parte do corpo humano. Aproximadamente 70 a 75% do organismo é constituído por esse líquido tão essencial à vida. A água faz parte de diversos sistemas corporais. Dá para acreditar que ela está presente até nos nossos ossos? Dessa forma, a quantidade de água existente em um indivíduo varia de acordo com a idade. Assim, um bebê possui uma maior proporção de água corporal quando comparado a um idoso. É importante beber água desde o momento em que acordamos, pois ao levantarmos da cama após uma noite de sono, estamos levemente desidratados, uma vez que o corpo humano consome água até dormindo para manter funções vitais, como a respiração, os batimentos cardíacos, entre outros. Por isso, nossa primeira urina excretada no dia tende a ser um pouco mais concentrada, isso mesmo, mais escura ou amarelada, devido à perda de líquidos durante a noite de sono. A cor da urina de uma pessoa hidratada não pode ser tão amarelada e nem totalmente transparente ou límpida, deve ser semelhante à coloração de uma limonada. Os rins, órgãos responsáveis pelo balanço de água no organismo, continuam filtrando o sangue durante o sono e a bexiga armazena toda essa urina durante a noite. O consumo de água é bastante importante para o bom funcionamento dessas estruturas e até evita o aparecimento de infecção urinária. O ideal é ingerir cerca de 600 ml de água logo ao acordar. Ao ingerir essa quantidade de líquido, ao sair da cama, somos bombardeados com uma série de benefícios, como o aumento do metabolismo, um maior gasto calórico e ajudando as pessoas que querem perder peso. Além disso, há uma desintoxicação do organismo com uma renovação das diversas células que constituem o corpo, devido à eliminação de toxinas. Isso contribui para o aumento da eficácia do nosso sistema imunológico, mediante o melhor funcionamento do sistema linfático, que é muito importante para as nossas defesas. Aspectos mentais também são influenciados pelo consumo de água, tais como a memória, o foco e a concentração. Além disso, o consumo regular de água proporciona a diminuição da constipação intestinal por conta do estímulo à excreção de fezes presentes no intestino. Você sabia que o consumo de água proporciona melhorias significativas na condição da pele, das unhas e dos cabelos, além de evitar o ressecamento dos olhos? A quantidade de água a ser consumida no nosso dia a dia depende de diversos fatores. Como está o clima agora? Você já praticou algum esporte hoje? Tudo isso vai influenciar no seu consumo diário de água. A água também é responsável por facilitar o ganho de massa muscular, assim como a melhoria do desempenho de atletas, prevenindo câimbras, doenças cardíacas, assim como atua na regulação da temperatura corporal, auxilia na diminuição de sintomas de azia, gastrite e refluxo, uma vez que dilui o suco gástrico presente no estômago. É importante consumir água regularmente para se evitar a desidratação. Haja vista que essa condição pode causar dores de cabeça, confusão mental, visão turvada, mau hálito e até levar à morte. Por isso, tenha sempre uma garrafinha de água por perto e não espere sentir sede para consumir esse líquido tão importante. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, isso me ajudará bastante. Deixe comentários, suas sugestões são muito bem-vindas. Até a próxima! Você conhece os benefícios
Beleza, gente. Então, comentando sobre a água, a gente realmente sabe a importância que ela tem, né? Para a gente que dá aula, por exemplo, é super importante com que a gente leve, então, essa garrafinha para lá e para cá. E um fato, assim, bem curioso que eu achei, então, nesse roteiro, né, que inclusive é legal para a gente trazer aí, né, até para a gente refletir no nosso dia a dia, é o fato da gente pensar, né, se a gente consome muita água, pouca água, uma quantidade suficiente. Lógico que é variado, né, de acordo então com o tamanho do indivíduo, com a realização de atividade física, né, com inclusive até o hábito alimentar de cada um, mas tem um lance bem legal para a gente pegar e estar fazendo então essa observação. Eu vou pedir aqui para vocês rapidamente colocar no chat aí se vocês acham que vocês ingerem a quantidade necessária de água, ou se vocês acham que ingerem muito ou pouca água. Coloquem rapidinho no chat aqui, só se vocês consomem muito, pouca ou necessário. Tá? Daí eu vou pedir para alguns de vocês estarem falando. A professora Sandra já colocou que consome pouca. E um dia, uma cisterna e não engole. Até eu vou pedir para a Maiara fazer esse comentário aí do que ela colocou ali no chat depois, professora Maiara. A Maria Lelis colocou muito pouca água, e você sabe que acaba acontecendo mesmo, né? Que às vezes a gente, naquela correria de sala de aula, assim, correndo para lá e para cá, muitas vezes a gente esquece de carregar, então, a nossa garrafinha, esquece de abastecer, então isso aí é algo que a gente tem que, querendo ou não, tem que estar policiando, e não só em sala de aula, às vezes em casa mesmo, né? Talvez quando a gente sai para fazer alguma outra atividade em rua, acaba não consumindo quanto deveria. Vamos pedir para a professora Maiara. Professora Maiara, tá fácil para abrir o microfone aí, prof? Sim, tá fácil. Não, eu tento me policiar a água, mas tem dias que eu tomo muita água, principalmente dias que eu falo que tem aula mais expositiva, e tem dias que realmente eu vou esquecendo. Já aconteceu de passar o dia inteiro e lembrar que eu não tinha tomado nada de água, na correria ali, né? Então, é complicado. Mas eu tento cuidar, tento cuidar. Importante. E eu até vi o professor José fazendo uma ação muito importante aí agora, né, professor José? Se o professor José puder abrir o microfone também, prof, fazer um comentário, então, dessa tua... Se você consome muito, pouca água, ou também igual a professora Maiara, depende do dia. Olha, eu sou um divulgador da tomada de água. Eu sempre falo para os alunos, deixa eu tirar aqui, que senão eu falo muito alto. Eu falo para eles que é da necessidade, sempre estou dizendo que, como eu tenho 100 quilos, aí eu falo para eles que eu tenho que tomar 3,5 litros. Eles falam, mas é muito. Eu falei, não, mas é a quantidade que eu devo tomar, assim, em média, né? Se eu vou fazer uma atividade física, eu preciso tomar mais. E aí eles ficam surpresos, né, quando eles fazem o cálculo e eles não tomaram a água. Daí eu vejo eles tomando a água e começam a se policiar. Daí eu falo isso mesmo, que estava lá no vídeo, que a gente não precisa sentir sede, né, para tomar água. E aí eles começam a tomar água, acho que mais vezes por dia. E aí eu também falo sobre essa questão de lembrar, né? Coloca o celular para despertar de 5 em 5 minutos e toma um gole de água. Você vai tomando um gole, vai tomando um gole. Ninguém vai morrer por causa de um gole d'água. E aí eles fazem assim. Joia, professor. E você sabe que o professor José comentou aqui, né, de lembrar os alunos. A gente sabe que também, se deixar, eles vão querer ficar saindo da sala o tempo inteiro para tomar água, né? Mas é importante a gente estar lembrando, porque algo que eu percebi, assim, que tem até uma quantidade relativamente alta de infecção urinária em adolescente. Eu não sei se vocês já perceberam, mas volta e meia chega lá o pedagogo na sala e fala assim, olha, professor, fulano de tal, ela está com infecção, né? A fulano de tal foi no médico porque está com infecção. E você sabe que não é assim tão incomum, mas por mais assim que eles pedem para sair para tomar água, é importante que a gente lembre para eles que se eles pediram para sair para tomar água, embora eles vão dar uma voltinha para lá e para cá, mas que eles tomem essa água pelo menos, né? Porque às vezes eles disfarçam para sair e acabam não tomando a água, né? Mas o que o professor José comentou é importante mesmo, porque assim, é importante estar lembrando esses alunos do quanto que essa água ela deve ser ingerida, né? Aqui, inclusive, gente, tem até um cálculo
básico, assim, né, como nós havíamos comentado, lógico que vai depender, então, se o dia estiver mais quente, menos quente, se o indivíduo faz ou não atividade física, mas ele seria, então, a multiplicação, então, de 35 pela massa corporal, então, do indivíduo que ele vai apresentar, certo? Esse 35 aqui, ele seria referente, então, a ml, tá? Então, seria, então, a quantidade ideal. Eu vou pedir, então, só para você... o José colocou aqui 3,5 litros aqui, já colocou ali, né, professor? Até vou pedir para vocês fazerem o cálculo rapidinho aí, puxa o celular aí, a calculadora do computador, alguma coisa, e multiplique, então, o 35 pelo corpo de vocês, aí, pela massa corporal. Só para ver, então, se a quantidade que vocês estão consumindo, não precisa colocar no chat, tá, gente? Só coloca assim, se consome muito ou pouca água, tá? Não precisa colocar quanto cada um tem de massa, quanto que o valor que deu ali. Se quiser colocar, lógico, não tem problema nenhum, mas só para a gente ver, então, se consome muito ou pouca água. Daí eu vou perguntar para vocês, não precisa falar valor nenhum, mas só para ver, então, se de acordo então, com esse cálculo, se você está consumindo muito ou pouquinha água, tá? Rapidinho. Conseguiram já fazer o cálculo? Professora Maria Helenice, e aí? Não precisa falar número nenhum, mas consome muito ou pouca água de acordo com o cálculo? Olha, de acordo com o cálculo, eu nem precisava calcular, mas de acordo com o cálculo, eu estou muito aquém do que eu tinha que tomar. Bom, agora sim, professora, já está matematizado, então a senhora já tem evidência que tem que... Científica de que eu preciso tomar Exato, água, né? Exatamente. A professora Caroline, professora, como é que deu aí, professora, o cálculo? Muito ou pouca? Pouca água. O cálculo só evidenciou, né, o que nós já sabíamos. Aí, ó, já dá até para pegar e corroborar, então, a tua hipótese, então. Ai, professora, mas exatamente. Então, isso aqui até é legal que vocês podem estar trazendo, então, como uma sugestão para os teus alunos, né? Até se algum professor de matemática puder falar como que ele trabalharia essa questão aqui, o que poderia trazer junto, que eu não sou de matemática. Tem alguém que é de matemática aí que poderia trazer uma sugestão, o que poderia trazer junto com essa fala aqui para trabalhar com os alunos? Professora Josilene, pode falar então, prof. Dava para trabalhar também a conversão depois para litros, isso aí. E até a questão aí, eu acho que daí ia voltar um pouquinho até para a parte biológica, os componentes de, talvez, aliados com a parte da alimentação também. Seria interessante. Joia, professora. Então fica uma sugestão da professora Josilene. Professor José, o que poderia... para contribuir com o que a professora Josilene falou, o que daria para trabalhar aqui em matemática, professor? Olha, eu não sou da matemática, mas eu faço esse cálculo com eles. Eu falo assim, quanto tempo você fica acordado por dia? Daí eles falam, 16 horas. Daí eu falo assim, então você tem que tomar essa quantidade de água, e aí vamos calcular quantos ml a cada hora você tem que tomar. E depois a gente calcula lá em 1 hora, né, divide em 6 partes, e aí, quanto de 10 em 10 minutos, quanto que teriam que tomar. É legal que daí eles se tocam dessa quantidade que não é pouco não, é bastante, né? E ainda dava para calcular a porcentagem, né? Quanto cada 10 minutos seriam do total. Joia, professor. Então, aí já ficou alguma sugestão, tanto do professor José quanto da professora Josilene, que de repente entra um professor de português e biologia ali, aí ele já tem uma ideia, daí vai ter que dar pelo menos uma olhadinha antes de como realizar o cálculo ali, né? É importante, mas dá para trazer, então, essas situações. E o professor de matemática, lógico, ele pode trazer, então, uma quantidade de informação muito maior, né? Aqui nós temos, então, já falando do desafio 8, né? Aqui tem a sugestão, então, de organização uma aula, mas também, lógico, você tem que estar analisando o teu perfil de turma e tudo mais. Aqui tem o site, então, do projeto, certo? E aqui para fazer o acesso, né? Tem aqui o site, vocês já devem estar com ele aí meio fácil aí, talvez não vai ter nem necessidade para estar acessando aqui agora, mas nesse caso aqui, né? Quem poderia estar compartilhando, então, a situação problema trazida, então, para darmos início à investigação desse desafio? Quem poderia fazer o compartilhamento de vocês aí? Professor, deixa eu ver quem que está aqui. A professora Maiara. Você poderia fazer, professora Maiara, o compartilhamento? É para abrir lá no site do desafio? Pode ser, professora. Tá fácil para abrir aí?
Eu abro, eu não entendi tá. direito o que é para fazer. Não, eu coloco aqui, inclusive, até. Não, só para compartilhar assim a situação problema trazida, né? Só a situação problema Tá. do desafio, tá? Só um pouquinho, Até vou se quiser, procurar. se quiser compartilhar, pode deixar aberto aí, não tem problema, pode trazer então em fala, também não tem problema, tá bom? Opa. É que eu não tinha entendido direito o que Ah, certo. Ó, eu vou eu até vou fazer o abrir ali, seguinte. então, Eu colo... Pode falar, professora. é para abrir o desafio, a parte do professor, é isso? Isso. Aqui. É que, na verdade, eu vou colocar atividade para vocês aqui também, tá? E daí para a gente estar realizando, então, essa açãozinha aqui. Quer que eu vou colocar no chat aqui, professora? Acho que vai até mais rápido um pouquinho. Tá, é que eu ia ter que procurar mesmo para compartilhar. Tá, joia. Opa. Aqui. Copiar aqui para vocês. É isso. Aí, professora Maiara, eu coloquei ali, tá? Eu vou daí colocar a parte, então, da atividade aqui para vocês também no chat. Opa. Aqui. Beleza. Tá a parte da atividade também aqui no chat. Foi. Ali, acho que tá. Beleza, tem 2 links ali. Tá? Tem o site ali, do desafio de vocês ali. Você quer que eu compartilhe a tela, é isso? Professora, o compartilhamento seria por fala mesmo, não precisa compartilhar a tela. Tá? Só comentar um pouco da situação problema. Deixa eu achar aqui. O compartilhamento, compartilhamento via, não precisa, o pessoal pode estar acessando aí também, não tem problema, é só para a professora Maiara comentar um pouquinho, então, da situação problema, então, trazida, então, para darmos início, então, à investigação desse desafio aqui, tá? Tá, tem 3 perguntas, então, nas questões norteadoras, né? Isso, exatamente. A primeira fala quais são os fatores que estão contribuindo para a redução dos níveis de reservatórios de água em solário. Exatamente. Segunda, professor, eu não aplico, na verdade, porque eu sou pedagoga. Certo. Tá. Tá. Eu não estudei toda a missão. Não tem problema. Tem alguém que faz aplicação aqui? Não tem problema, Maiara. A gente coloca você para fazer a fala de outra situação, então. Tá. Tá. Tem alguém aí que faz aplicação, gente? Só para trazer uma visão de quem aplica. Professora Caroline. Professora Caroline faz aplicação, professora? Sim, estou em sala de aula. Opa, professora, então, a professora poderia compartilhar com a gente, fazendo favor, professora? Só a situação problema trazida, então. Que, no caso, seria, então, essa escassez hídrica, né? Vamos pensar, então, numa perspectiva de uma escassez hídrica, tá? Mas vai lá, aquela situação problema ali no início da etapa 1. Isso, professora. Foi aplicada uma ementa ao relatório anterior, sinalizando que, como impacto direto, os moradores de Solário enfrentam uma crise de abastecimento de água potável, com os reservatórios locais operando com apenas 20% da sua capacidade. O setor agrícola, responsável por 70% da economia local, sofre prejuízos devastadores devido à baixa produtividade das culturas. É isso? Certo, gente. Então, muito obrigado, professora Caroline. Então, seria isso aí. Então, assim, professora Maiara, nós temos, então, a nossa cidade, né, uma cidade imaginária, né, fictícia, vamos dizer assim, que às vezes ela não foge tanto, assim, da... professor José, professor... E assim como a realidade de outras cidades também, né, professor? Que acaba passando, então, pela mesma situação. E daí tem ali essa crise hídrica. Nós temos um material, então, da atividade, que ele vai ser relacionado, então, a essa situação. Como a professora Caroline comentou, e nós já conseguimos, então, fazer essa observação, ela não foge muito, assim, da realidade de muitas cidades presente, então, né? Inclusive, muitas das que nós estamos presenciando aí, tem essa crise hídrica aí, tá? Eu vou compartilhar, então, o material, tá? Eu coloquei no grupo aqui, no nosso chat, para o link de acesso, e eu vou estar compartilhando, então, a guia dele aqui para estar explicando para vocês. Então, tá, o que nós vamos fazer aqui, né?
Nós temos aqui, então, a abertura do desafio 8, mudanças climáticas e o impacto, então, das atividades humanas. Nós temos, então, as questões norteadoras. A primeira questão norteadora aqui, ó. Quais fatores estão contribuindo para a redução dos níveis dos reservatórios de água em solário? A 2 aqui. Como a crise do abastecimento de água potável está afetando diretamente a vida dos moradores e as práticas agrícolas? E a terceira aqui, quais ações sustentáveis podem ser implementadas para recuperar, então, os reservatórios e mitigar, então, o prejuízo ao setor agrícola? Nós estamos aqui na nossa turma, deixa eu ver em quantas pessoas aqui. Nós podemos responder aqui. Eu ia separar em sala temática, mas ó, a professora Cristiane está com 2 logins, então conta 1, professor Gabriel, professor Elcio, Jusilene, José, Caroline, Luciana, Maria, Maiara e Sandra. Eu acho que dá para a gente dividir rapidamente numa sala temática, tá? Para a gente estar comentando um pouquinho disso aqui, eu vou dar alguns minutinhos para vocês, e daí nós já vamos estar retornando aqui para estar comentando sobre essas situações aqui. Tá certo? Então, tem as questões norteadoras aqui, tá? Vou separar aqui vocês, então. Vamos separar em 2 grupos, certo? Das salas temáticas. Um tempinho aqui. Vamos colocar aqui uns 5 minutinhos aí para a gente responder isso aí a partir do momento de abertura das salas, só para a gente fazer uma breve vivência. E vou colocar aqui, ó, a professora Cristiane, vamos ver aqui, a professora Sandra vai para essa sala, a professora Maiara vai para a sala, a professora Maria, a professora Caroline, isso, beleza, gente. Então, assim, vocês vão fazer assim, antes de eu dar o sinal da sala temática, vocês vão pegar e vão fazer a cópia, então, desse material aqui, do link aqui. Certo? E daí, rapidamente, no documento mesmo, vocês podem estar fazendo o preenchimento. Vocês vão utilizar o link aqui, então, para colocar, então, para depois fazer a inserção no portfólio, tá? Mas aí, assim, o que vocês vão precisar? Responder, então, essas perguntinhas aqui, rapidamente, certo? Não precisa ser pergunta extensa, não, tá bom? Então, tranquilo? Para alguns vai aparecer a sala temática, para outros não vão aparecer a sala temática. Ela não abriu aqui ainda. Ué, por que ela não abriu? Deixa eu atualizar novamente. Isso. Olá, pessoal. Vai abrir então, hein? Para o professor Gabriel, Elcio, José, Luciana e Cristiane, vocês vão ficar na sala principal. Para os demais vai aparecer um convite. Certo. Pessoal, agora um de vocês aí, nós temos 5 minutinhos, daí eu vou pedir para um de vocês, então, fazer a cópia do link, tá? Vai copiar o documento e depois, na sequência, já pode estar fazendo, então, o preenchimento. Eu vou colocar novamente aqui, certo? Aí não sei se de repente o professor Elcio, professora Cristiane, Gabriel, alguém quiser fazer a cópia do documento e o compartilhamento com vocês aí, certo? Só para a gente fazer uma vivência rápida, eu vou dar um pulo lá na outra sala para ver se o pessoal tá ok lá. Professor José, tranquilo até aí? Joia? Professora Luciana, professor Gabriel, então beleza, gente. Professora Cristiane, acho que um login dela ficou para cá, o outro ficou para lá. Mas eu não aceitei o convite lá. Ah, não, então tá certo, professora. Então tá certo. Não, é que eu vi a outra fotinha tua lá. Tá. Você tá com 2 dispositivos, né, prof? O computador e o celular. Ah, não, mas a outra fotinha tá aqui também. Então tá ok. Tá joia. Então tá beleza, gente. Tô indo lá na outra sala, daí eu já retorno aqui daqui a pouquinho.
Tá joia, professor? Tô chegando lá, gente. Alguém gostaria de compartilhar o documento para a gente já ir preenchendo? O que vocês acham? E discutindo? Discutindo, preenchendo? Bom, eu vou compartilhar aqui, daí alguns participam com o microfone, outros participam aí com o chat aí. De preferência no chat, que daí não precisa ficar escrevendo tanto aqui. A apresentação ficou aqui. Aí. Bora lá, então? Vocês estão me escutando? Tá me escutando aí, Gabriel? Tá ouvindo tranquilo aqui, professor? Opa, Tá? beleza. Vamos lá, vamos na primeira, então. Quais fatores estão contribuindo para a redução dos níveis dos reservatórios de água em solário? Bom, para a nossa realidade na Terra, né? Quais seriam os fatores? Bom, aqui, eu vou colocar aqui, desperdício. Desperdício. O que mais? Mudanças climáticas, boa. Mudanças. Como que as mudanças climáticas podem afetar? Na diminuição. Na questão de chuva, Escassez da chuva, né? um lugar chove demais, outro chove de menos, né? Vou colocar aqui. Má distribuição da chuva, né? Má distribuição das chuvas. O que mais? Aumento da temperaturas e secas prolongadas, isso aí. Vou colocar aqui. Que mais? Falta de investimento, é dos reservatórios, né? Eu acho que falta de investimento da questão pública, né? A questão do uso do agro. O aumento, né? Aumento da irrigação. Isso, se não me engano, é mais de 60%, né? 70%, né? 70%. 70% da água gasta é do agro. Professor, eu saí lá da sala que eu tava, mas não sei como, saiu sozinho. Não, é Acabou porque o assim. tempo. Acabou o tempo? Isso, a gente só tá esperando eles terminarem aqui, Caroline. Tá. Já Só que acabou a o gente tempo. não terminou nada. Não tem problema. Essa aqui é só para vocês. Falta muito para vocês terminarem lá? Faltou muito? Uns 3 dias. Não, assim, ficou tudo pela metade. Não, mas não tem problema. Nós vamos fazer aqui daí um compartilhamento aqui. Aí quem estava até digitando ali pode manter então o documento aberto, certo? O professor José pode continuar, professor José, essa segunda questão que o senhor estava escrevendo ali. Aí nós vamos fazer, então, a gente pode estar preenchendo em conjunto aqui, não tem problema, certo? Esse aqui é mais para trazer, então, a vivência desse material, tá? Que, inclusive, sim, assim como essas questões, tem outras questões norteadoras também que dá para estar trabalhando também, tranquilamente, tá? Mas pode fechar essa questão 2, professor, que o senhor estava terminando? Vamos lá, então. Como a crise do abastecimento de água potável está afetando diretamente a vida dos moradores
e as práticas agrícolas. É bem triste, né? Você chegar em casa cansadão, precisa tomar um banho e não ter água para você tomar um banho, né? A gente viveu isso, né? 2021, 2020, 2021. Exatamente. Pandemia. E aí, assim, né? É falta de uma reserva técnica. É claro que as pessoas também têm que ter uma participação nisso, né? Mas a disponibilidade de água deve ser feita pela instituição, né? E eu não concordo com privatização das empresas estatais, porque não é um bem que você pode vender, né? Porque se você tem uma empresa, você está vendendo alguma coisa, um serviço. E isso é uma coisa ruim, né? Vou colocar aqui. Até assim, ô professor José, já dá para a gente fazer junto, então, com todos. Vocês concordam, gente? Daí a gente já vai fazendo junto com o professor José aqui, pode ser, Caroline? Pode ser, Mayara? Sim, tudo bem. Então daí a gente vai contribuindo aqui já, tá? Daí, professor José, se o senhor quiser copiar esse link do documento e colocar aqui no chat, pode fazer o favor daí, que daí todo mundo pode estar utilizando daí, certo? Porque daí, caso vocês forem fazer inserção depois desse material em algum local, alguma coisa assim, daí já fica compartilhado com todo mundo. Então, professor José, o que o senhor colocou então no primeiro ali? O que o grupo de vocês colocaram ali no primeiro, então? Se já até puder fazer uma fala, se até puder fazer uma fala rápida da primeira, daí a gente já faz da segunda. Olha só, a gente colocou aqui, a gente começou a pensar sobre os fatores que contribuem para a redução dos níveis dos reservatórios. Então, o desperdício, né? Número 1, que quanto mais o gasto, maior a demanda, e aí precisa retirar mais. Mudanças climáticas, aí a gente pontuou a questão da má distribuição das chuvas, aumento da temperatura, que vai fazer evaporação, percola menos água, secas prolongadas, que vai afetar na questão do desenvolvimento das plantas e a retenção da água, e o aumento da irrigação, devido ao aumento da produção, tanto na agricultura quanto na pecuária. Certo. Professora Jocilene, o de vocês ficou mais ou menos assim também? O que vocês colocaram? Tem algo de diferente que vocês queiram trazer no primeiro? Não, foi isso daí mesmo. A Mayara que estava passando até, tem essa questão da mudança climática, a seca, que a falta de chuva, tudo isso daí influencia, né? É basicamente isso mesmo que o José falou. E sabe, professora Jocilene, é algo assim que sempre a gente tem que estar trabalhando com essa piazada, porque o que acaba acontecendo? Às vezes eles intitulam que aquilo que a gente passa em sala de aula é uma bolha, separado daquilo que eles vivenciam. Então eles acham que saiu daquelas quatro paredes, aquilo que a gente passou para lá, eles nunca vão passar por aquilo, né? Então é importante trazer muito isso aqui que vocês estão colocando, principalmente levando em conta que é um bem necessário para a vida, né? Da segunda questão, aí essa aqui a gente já pode estar contribuindo também. A professora Mayara também, vocês já chegaram a fazer a segunda questão para trazer alguma coisa para o professor José aqui complementar? A gente estava começando a escrever, aí a prof estava falando, eu estava digitando. Nós estávamos, eu acho que ele colocou ali desabastecimento, né, o racionamento da água, né? Seria mais ou menos isso, eu acho que a gente estava colocando, acho que a professora Caroline que estava falando, mas a gente enfrenta, né, a falta de água dentro da cidade por conta disso, né? Então, acho que nem a empresa lá não dá conta de sanitário, enfim, de resolver o problema por conta de outros problemas, né? Que seriam ambientais, no caso. Isso é super importante, né? Algumas cidades têm SAI também, né? Tem outra empresa que acaba cuidando também do serviço de água, e é sempre importante trazer isso aí, né? A responsabilidade, então, que o poder público também ele tem que estar trazendo, então, de uma forma geral. E, lógico, é importante também trazer a nossa participação como cidadão também no racionamento de água, tá? Professora Cristiane, quiser contribuir também com alguma coisa? Professora Caroline? Eu acho que a escassez da chuva, né, pelo clima, pelas desordens climáticas, afeta muito. A gente estava falando, né, da questão da seca, né, e isso também está atrelado ao prejuízo na saúde desses moradores, né? Então, menos água aí, tanto para higiene pessoal, quanto o uso doméstico mesmo, né? Outra questão também que pode
impactar esses moradores no custo dessa água, né? Beleza. Tá, aí é legal sempre estar trazendo isso aí, né? Para quem trabalha biologia, ciência, química, né? Não que as outras matérias não trabalhem também, mas é mais fácil estar entrando então nesse conteúdo, né? É mais fácil estar entrando, melhor dizendo assim, nesse assunto, né? Aí, da questão... Vou esperar o professor José descrever, né, professor? Senão já começa falando da questão 3 ali já. Daí, na questão 3 também, se daí a professora Caroline também quiser trazer o que vocês estavam pensando, a professora Josilene. Lá na primeira questão, a gente atrelou também a um dos fatores, a questão do desmatamento, né? A remoção da vegetação nativa também afeta esse ciclo da água. Então, como solução, a gente colocou lá o reflorestamento. Uma coisa que eu ia falar, que a Caroline falou ali, é que na época que teve a seca, eles estavam diariamente, que muitas vezes não é nem o desmatamento na região, né? Você vê que são as queimadas lá no norte, que tira o corredor de chuva, que eles chamam, que não chegava a chuva para a gente, a chuva ia para outro lugar, por causa do desmatamento bem longe, aqui, 3.000, 4.000 quilômetros ali. Legal isso que o Gabriel falou, porque ontem, quando eu estava fazendo uma enquete com um grupo de alunos, e a gente estava falando sobre a água, o aluno falou assim, mas isso é um problema da Sanepar. Então, tipo assim, é a Sanepar que tem que resolver, independente o que está acontecendo. Eu falei, mas a água chega para quem? Não é um problema da Sanepar. Eles querem dizer assim, se ela presta o serviço, ela tem que dar conta, ela tem que resolver, inclusive, as outras questões, né? Então, como a compreensão deles é limitada nesse sentido, né? Parece algo tão distante, né, da nossa realidade, né, que nunca vai nos afetar, né? Acho que é isso que passa pela cabeça dele. É bem isso mesmo. Aqui em Londrina, por exemplo, no começo do ano, teve uma região todinha, uma região que ficou sem água. A Zona Oeste inteira ficou sem água por horas. E aí tinha até condomínio que estava usando o reservatório deles e já estava finalizando, sabe? De tão tenso que foi. É uma questão, assim, de conscientização dos estudantes mesmo, né? Beleza, gente. A questão 3, daí o professor até colocou ali, né? Aumento da cobertura vegetal, super importante. Respeito a leis ambientais, principalmente no que tange as matas ciliar e reserva legal, ótimo. A recuperação de reservatório, que até a professora Maiara, a Josilene comentaram agora há pouco também. A mitigação, então, dos prejuízos, então, ao setor agrícola exigem conjunto de ações sustentáveis, que envolve tanto a gestão eficiente dos recursos hídricos, quanto a prática agrícola que respeitem o meio ambiente, o uso racional da água no agronegócio. E aqui comentando também da agricultura familiar. Pessoal, sobre, então, essa atividade, então é mais assim para a gente ter uma ideia da importância, que todo mundo já sabe, né, mas é importante a gente estar enfatizando, então, quanto que é significativo a gente estar reforçando isso aí com os alunos. Embora a gente possa acreditar que é chover no molhado, mas, querendo ou não, nosso papel como professor é fazer com que esses alunos consigam compreender isso aí, né, de uma forma ou outra. E agora, um fato que eu até percebi, não sei se vocês também tiveram essa mesma percepção, mas a partir desse ano, quando teve essa proibição do celular em sala de aula, eu percebo que os meus alunos, por exemplo, eles estão me escutando muito mais do que era antigamente. Eu acho que ainda é muito cedo para chegar numa conclusão, mas eu percebo assim que está mais fácil para a gente estar sensibilizando os alunos em alguns temas que era assim, tinha que ser de conhecimento da sociedade como um todo, né? Eu vejo assim como um ponto muito positivo, então, esse lance desse celular ter sido proibido em sala de aula. Pelo menos assim, é o que eu observei. Pessoal, nós vamos... Pode falar, Josilene. Ai, desculpa, mas realmente isso daí faz toda a diferença. Antes a gente tinha que ficar competindo com a atenção deles. Hoje em dia, não mais, de certa forma, né? A gente tem que competir com outras coisas, mas não com o celular mais, que era bem difícil. Então, isso, olha, ao meu ver, assim, facilitou
eu não digo 100%, mas acho que quase uns 80% dentro de sala de aula, convenhamos, nossa, ficou muito, a interação deles agora e tudo mais, nossa, ficou muito melhor. O José, 98%. Exatamente, o 2% é o que ficou dormindo, porque ficou jogando celular de madrugada. Pessoal, eu vou voltar lá para o nosso roteiro. Professor José, aí, acho que é o senhor que está compartilhando, né? Isso, eu vou colocar aqui de novo, mas é isso aí. Então, assim, um tema muito importante para a gente estar trabalhando, tá? Aqui, então, nós temos, deixa eu só dar a apresentação aqui, tem a situação problema, tá? Que, inclusive, já foi comentado. Aqui nós temos, então, a parte do desafio 8 da missão 1, né? A sugestão, então, de organização de 2 aulas, lembrando que não é tudo que vocês têm que estar realizando em sala, certo? Vocês têm que analisar, então, a sala de aula de vocês e assim sucessivamente, para ver se, então, essas 2 aulas são possíveis. Se conseguir realizar tudo, ótimo. Se não conseguir, vocês vão estar tentando verificar aquilo que vocês vão estar conseguindo estar gerenciando na sala. Mas também eu vou colocar na minha visão como professor de biologia e de ciência, né? Mas um ponto assim que eu acho que eu utilizaria seria então, por exemplo, aqui, ó, até antes do início da missão, né? Solicitação então que os alunos tragam uma conta de água. O que que eu faço nessa situação aqui? Às vezes eu pego umas contas de água do pessoal da escola e peço para eles tirarem cópia, tá? Para já levar na sala de aula algumas contas de reserva ali. Mas é importante com que eles levem as contas dele para que eles consigam verificar aquilo que eles estão utilizando em sala, tá? Então, mas é uma sugestão que eu faço quando eu vou trabalhar conta de água com eles. Água, luz, né? E assim vai. O que que a gente pode estar fazendo aqui, ó, na etapa 1? A retomada, então, da situação problema. Aqui tem a etapa 2, então, que tem aqui uma parte do ciclo da água, tá? Tá ali para vocês estarem acessando. Aí tem a etapa 3, que ele indica, então, uma leitura, e aí vai ter um estudo de caso. Esse estudo de caso aqui, ele vai estar relacionado, então, ao consumo de água que o indivíduo vai estar apresentando. O que eu acho interessante nesse estudo de caso, que eu sempre gostei de fazer, é que dependendo da região que a pessoa estiver trabalhando, que o professor vai estar trabalhando, você percebe, então, o tipo o destino, então, que ele está dando, então, para essa água na casa dele. Às vezes a gente pega a região, então, de zona rural, às vezes a gente pega, então, região, então, onde a gente tem uma situação, então, socioeconômica muito muito vulnerável, vamos dizer assim. Então, a gente percebe, então, o destino. Às vezes você pega uma região central, onde grande parte das famílias tem uma situação financeira melhor, e a gente consegue, então, fazer essa observação. Então, esse aqui também, como professor de ciência, eu acho que é interessante tá realizando, né, para fazer, então, esse estudo de caso. Aí nós temos aqui a etapa 5, tá? A leitura e análise do gráfico, então, de uma questão desafiadora, vai ter ali na frente, eu vou já mostrar para vocês. A etapa 6, um plano de ação e uma campanha social, que às vezes você pode estar mobilizando, que todas as escolas hoje têm Instagram e tudo mais, né? Pode estar fazendo na rede social da escola, eu acho que é interessante fazer isso daí. Aqui nós fazemos normalmente essa campanha e a gente sempre comenta com os professores, então, para que eles acabem fazendo, então, essa mobilização e marcando o núcleo regional de educação, que daí ele acaba divulgando e acaba tendo uma amplitude maior, então, certo? Então, esse aqui também é um negócio bem legal que dá para fazer. Aí daí tem a etapa 7 também, que é debate e discussão. Lógico, né? Quanto mais atividade conseguir realizar, melhor, mas é aquilo que nós havíamos comentado. Eu acho que o debate e a discussão, independente do que for sendo utilizado, eu acho que é importante estar trazendo, porque é onde o aluno vai estar trazendo a visão dele e a gente consegue, então, de uma certa forma, estar discutindo. Ok? Você pode escolher entre a entrega do plano de ação, que é a etapa 6, como nós havíamos comentado, e a realização, então, do debate e discussão da etapa 7, embora que eu sempre acho importante realizar um debate, uma discussão, mesmo que seja um pouquinho tempo ali, tá? Ou desenvolver a campanha social, na etapa 6 aqui, tá? E em ambos, né, os casos, as equipes devem apresentar, então, os resultados, que seria, então, uma forma de um debate ali, uma discussão com os resultados. Aí, logicamente, da maneira que você achar que fique melhor, aí você acaba trazendo, então, para a vivência na sala de aula ali, né? Daí
do nosso grupo de estudo aqui, alguém já realizou, então, um trabalho de verificação com conta de água e luz? Alguém já realizou? Professora Cristiane, como que a professora fez? Se puder trazer uma... Não, eu queria só perguntar, não fiz ainda. Eu queria Tá só joia, perguntar, professora. a gente poderia inverter a ordem dessas atividades? Pode, Sim. não pode estar sendo realizado de acordo com a tua realidade de sala, certo? Porque matemática a gente faz na quinta, então agora esses cálculos caiu para terça praticamente, aí a gente poderia inverter a ordem das questões, não sei se pode. Eu não vejo problema, Cristiane, certo? É importante daí, do caso, ver com o embaixador do teu núcleo aí, né? Mas eu acredito que não vai ter problema, tá? Tá realizando essa inversão. Você diz de dia, né? Para estar realizando, né? Porque daí os cálculos eu prepararia tudo para quinta, né? E a professora de ciência faria mais a abertura ali da explanação na terça, digamos assim. Eu acho que é mais assertivo, mas comenta com o professor com o professor que é o responsável. Eu acabei de falar o nome, esqueci agora. Embaixador? Embaixador, acabei de falar embaixador, esqueci o nome. Então, comenta com ele, mas eu acho que seria mais assertivo, tá? Tá bom, legal. Mas é importante comentar daí a ação que está realizando. Professora Jocilene, já realizou uma atividade assim, professora? Eu acho que no desafio 5, que era fontes de energia, tinha para fazer alguns cálculos lá, e eu pedi para eles trazerem umas 5 contas para a gente fazer um gráfico, eles verem os cálculos, tá calculando junto com eles. Obviamente, alguns trouxeram, outros não. Aí eu peguei até as minhas contas e dei para um grupo, falei assim, visualiza aí o contexto da professora. Aí foi bem interessante. Os que levaram, foi muito bom, que a gente trabalhou com a própria realidade deles, com a construção do gráfico, eles fazendo as contas, simulando os valores, foi bem interessante. Ótimo, e é isso aí mesmo, né? Porque a gente sabe que sempre tem algum outro que acaba não levando, né? E, por incrível que pareça, alguns até ficam com vergonha, de repente, né? De como for a condição socioeconômica dele, enfim, né? Professor Gabriel, pode falar. Não, eu ia falar que da energia a gente acabou fazendo esses cálculos também, só que eu pedi para eles levarem a conta e ninguém levou. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma tabela, eu perguntei para eles assim, vocês sabem o que vocês têm em casa, então, em questão de chuveiro, TV, e aí cada um foi separando o que tinha na sua casa para fazer o cálculo, que nem tinha no desafio lá mesmo, né? Tinha alguns itens, outros a gente pegou ali a questão de potência para a gente fazer o cálculo, e aí cada um calculou basicamente o que tinha na sua casa com o tempo que era gasto, a gente fez esse cálculo e alguns gráficos, né? Mas a questão de a gente ver a conta, a gente não conseguiu nenhuma conta, até porque hoje em dia tem muita conta que é digital, né? Então os pais recebem no e-mail e acabam não tendo o físico. E eu acho que o de água vai acabar acontecendo a mesma coisa, visto que, por exemplo, aqui em casa mesmo a gente não recebe conta de água separada, né? Então, eu acho que é mais complicado conseguir de água do que de luz ainda, acho eu. Certo. Então, isso aí, sempre quando eu faço em ciência, né, eu já até deixo separado lá umas continhas ali, né, aí eu peço, já mando ali para o pessoal para fazer a impressão, e normalmente eu levo umas 5 contas ali, né, e daí com essas 5 dá para... Eu já vou com essa carta na manga, porque igual vocês comentaram, a chance de ter alguns ali que não vão levar, ela é altíssima. Então, até uma sugestão já dá para deixar pronta, certo? Aqui nós temos, então, o gráfico, a construção gráfica, certo? Aqui tem também a etapa 5, nós já temos aqui as respostas, inclusive, de como, tipo uma colinha, né, para quando vocês forem estar realizando. Então, tem toda a quantidade gasta em litro e tudo mais. Aqui ficou meio apagado aqui, mas para vocês vai tá legal ali, ela está com uma qualidade boa, só que no slide que não ficou muito bacana. Aqui nós temos, então, a parte da etapa 6 aqui, do plano de ação, ele vem com a sugestão, então, de 15 minutinhos aqui, certo? E aqui tem a descrição dele, então, eu achei bem legal. Esse plano... Essas atividades aqui, tanto da conta de luz quanto da conta de água, já era mais ou menos aquilo que eu fazia antes de ter essas sugestões aqui. Eu, particularmente, eu gostei bastante. A única queixa, assim, que eu observo, né, lógico, depende, então, da realidade também, pode ser que talvez vocês nem tenham a mesma queixa, eu acho em relação ao tempo, que dependendo do tamanho da turma, fica
a gente tem que dar uma corridinha para dar conta, certo? Mas também dá para vocês fazerem adaptação, talvez dividir cada etapa ali por outros grupos, enfim, dá para a gente pegar e estar fazendo alguma coisa nesse sentido, tá? Aqui tem o exemplo da campanha social, certo? Tem um exemplo de cada um deles. Esse desafio aqui da missão 2 aqui, ele tem então aqui no caso da revistinha. Eu até gostava sempre de fazer com os meus alunos aqueles fanzines, eu sempre gostava de fazer revistinha relacionada, então, principalmente com o aluno do ensino fundamental. Eles gostam muito de desenho e construir historinha e tudo mais, né? E daí tinha até de uma das escolas que eu deixei até na biblioteca. E daí, só pelo fato de ficar na biblioteca, lá a revistinha deles, só que naquela atividade eu trabalhei bastante para eles fazerem da melhor forma possível, né? Porque senão ter um contexto legal, ter uma imagem assim atrativa e uma historinha bacana, tá? Mas aqui tem a nossa historinha, aqui o planejamento então do nosso desafio 8 aqui, né? Esse aqui, inclusive, ele até está pedindo para fazer ler com atenção, então, os livros do professor, disponibilizado no site do Desafio Paraná. Ele tem um material muito rico lá, eu achei que tem um material bacana. Depois, que tal fazer, então, uma cópia desse arquivo e personalizá-lo com os colegas da sua escola, né? Então, aqui vem com uma sugestão, beleza? Eu já vou passando aqui, gente, para a gente daí fazer o nosso compartilhamento, né? Aqui, então, tem a avaliação diagnóstica e uma revisão, relembrar, então, as estratégias que estudamos nos encontros anteriores para engajar, então, os estudantes nessa realização dos simulados. O que vocês fizeram? Se alguém puder compartilhar para a realização do simulado, que deu certo. Alguma escola. Professora Maiara, o que vocês fizeram na escola de vocês aí, que você viu que deu certo, assim, para engajar os estudantes na realização do simulado? Teve alguma ação que vocês fizeram que foi assertiva? Então, na verdade, depois que eles falaram que ia ter premiações, e eu fui lá na sala e comentei com eles que teria premiações e que não seriam apenas premiações por melhores notas, mas teria aquela questão do avanço, né, no caso dos alunos. Nesses 2 últimos simulados, parece que as notas deram uma melhorada. Claro, a gente sempre vai conversando com eles, né, mas eu acredito que se sentirem assim, que eles sentirem que eles poderiam ganhar algo, eles ficaram mais motivados, tipo, não fazer por fazer, porque a gente sabe que o aluno na atualidade, ele não está mais interessado com a nota, eles não têm muito essa preocupação, porque eles sabem que eles vão passar de ano, tipo, muito dificilmente vai reprovar, o aluno tem que, né, então eu acho que eles se sentiram motivados por ter algo a mais, por correr o risco de ganhar algo a mais, mas a nota eu não vejo como a nota motive aluno, assim, desculpa falar, mas a minha visão. Certo. Não, mas é isso aí, professora. É porque da mesma forma que tem a sua realidade, deve ter de outras realidades semelhantes com a sua, né? Então é importante trazer isso daí. Então, uma recompensa mais imediata, a professora percebeu, então, que deu um resultado mais satisfatório, que foi no caso dessa premiação. Isso, né, professora? Isso, na verdade, assim, eu falei para eles que estariam concorrendo todas as escolas, né? Não foi uma premiação que a gente escolheu, foi a que a Renata passou na reunião de pedagogos. Aí eu comentei com eles que teriam premiações e eles deram uma animadinha. Entendi. No primeiro momento, achei que a escola tinha feito certo. Mas, enfim, gente, a organização do ambiente é importante, né? Observação, então, de resultados, estipular metas, né? Como a professora Maiara até comentou, então, aqueles que forem melhores vão ter uma premiação. Então, talvez essa premiação, dependendo da escola, até tem escola que, dependendo dos alunos, até tem essa questão de nota ainda, tem até uma competição por nota, mas como a Maiara comentou também, tem algumas outras também que já não tem mais essa cultura de brigar por nota, né, Maiara, que você havia dito também. Então, nesse sentido, tá? Muito bacana, professora Maiara, muito obrigado pelo compartilhamento, tá bom? Aqui nós temos, então, a parte do Saiba Mais, né? Tem aqui esse aqui, ele é um simulador de tarifa, ó. Isso aqui é bacana, muito legal mesmo. Esse aqui é da Sanepar, certo? Então, para você estar discutindo como que são colocadas as tarifas, então, na conta de água, né? É legal a gente tá lembrando, assim, que
por exemplo, assim, né? A cobrança, na verdade, é pelo sistema de tratamento, distribuição, armazenamento, certo? É legal que esse simulador de tarifa, ele traz isso daí. Aqui tem o dia zero, né? O momento em que as torneiras vão secar na cidade do Cabo. Então, esse aqui também é um ponto bacana para trazer para os alunos. Tem um vídeo legal aqui, ele é bem voltado para matemática, então para qualquer um, na verdade, né? Não é só para professor de matemática, não. Mas esse aqui, então, faz o cálculo, então, da conta de água, certo? Muito bacana mesmo. Então, esses materiais aqui do Saiba Mais estão bem interessantes, estão bem enriquecedores, certo? Aqui, então, tem um recado, então, do simulado final. Os desafios 7, 8 e 9 não terão, então, mini simulado, então já fica aqui um lembrete, e ficará a critério da escola adiantar o desafio 8 por conta dos feriados, então cada escola vai verificar a sua realidade, beleza? Nós vamos para o nosso momento de compartilhamento. Eu vou colocar aqui, então, a nossa planilha. Essa planilha aqui, o que nós vamos fazer? O primeiro professor, o professor José é o primeirão aqui, né? São 5 minutos para cada apresentação. A hora que der uns 4 minutinhos, eu vou dar o sinalzinho da mãozinha levantada aqui, tá? Para vocês já terem a ideia, então, que está chegando no final aqui, ok? Se vocês quiserem, eu posso fazer o compartilhamento do PowerPoint de vocês, da apresentação de vocês. Se vocês quiserem também, vocês podem estar realizando aí o compartilhamento também da tela. Então, o primeiro aqui é o professor José, e o professor Elcio, acho que está presente aí, professor Elcio, vai fazer então um feedback. Esse feedback seria, por exemplo, uma sugestão escrita para o professor José, ele pode ser um elogio, pode ser então destacar o ponto forte que o professor teve. Então, por exemplo, assim, o professor José, ele fez uma prática da conta de luz lá, por exemplo. Nossa, adorei a prática que o professor José fez, vou utilizar isso aqui em um determinado momento. Ou talvez uma sugestão, olha, professor, eu acho que quando eu for realizar, eu vou fazer de tal maneira, de acordo, então, com a minha situação ali da minha turma, tá? Façam aqui, então, o acesso aqui da planilha, tá? E daí o professor Elcio já começa a fazer o feedback escrito daí, professor Elcio, do professor José. Professor José, o senhor quer compartilhar a tela ou quer que eu compartilhe aqui? Olha, eu acho que eu compartilho, fica melhor, que eu vou passando aqui. O que você acha? Então, 5 minutinhos, a hora que der o 4º minuto aí, eu dou um toque aqui. Tá, deixa eu só achar a minha aqui, já deu certo. Tranquilo, todo mundo vê aí? Beleza, então vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui, senão eu falo muito alto. Meu nome é José Roberto, eu sou do núcleo aqui de Toledo e estou participando aqui com o Colégio Agostinho Donin. A nossa escola aqui fica num bairro, não é região central, e as crianças aqui têm diferentes realidades econômicas. Bom, a questão de... Eu não vou ficar aqui muito nisso aqui, eu acho, né? Bom, já falei aqui da minha carga horária, trabalho no estado, trabalho particular, e as implementações foram feitas, né? Então, passando um geral aqui em todas, os alunos sempre participaram, claro que com as demandas e os desafios da sala de aula, e aqui, desafios 5, aqui os alunos fazendo as atividades, fazendo simulado, e aqui foi a atividade que eu escolhi, e aí o feedback da professora. Muito bem. Aqui. Bom, desafio escolhido... Deixa eu dar uma ajeitada nisso aqui. Isso. O desafio escolhido... Ficou maior, né? Isso. O desafio escolhido, então, o desafio número 7. A gente se preparou para fazer isso. Os alunos foram avisados uma semana antes sobre a prática, né? Que eles teriam que trazer esses materiais, que era, na verdade, 2 PETs. E aí a gente deu para eles um folderzinho, divulgamos isso, né, para eles terem como um norte, né, para ver o que eles poderiam trazer. E aí eles trouxeram diferentes garrafas, né? Uns alunos não trouxeram, a boa parte dos alunos não trouxeram, mas alguns alunos solicitaram aos seus pais
e uns que moravam bem pertinho do colégio foram buscar lá o material. Eu achei bem interessante que eles falaram, professor, eu não trouxe, mas eu vou providenciar. Isso eu achei legal. Tá aqui a fotinha dos alunos que fizeram, e aqui a outra turma também dos aluninhos que fizeram. Eles gostaram muito da participação, eles gostaram muito da elaboração, seguiram o roteiro. Então, uma outra coisa que eu achei muito legal foi que os alunos que não trouxeram os materiais, uns trouxeram a mais, compartilharam entre si, e as garrafas, um trouxe uma garrafa de 2 litros de um formato, outro de outro, e eles conseguiram compartilhar entre si. Eu tomei a liberdade de cortar essas garrafas para eles, né? Porque eu fiquei com medo, eu sou professor meio cagão, assim, nesse sentido deles se cortarem aí e gerar algum problema. Daí eu cortei para eles, e aí eles foram montando o material. Os alunos, alguns, né, trouxeram todos os materiais, não trouxeram mais ou menos, e uma mocinha ali trouxe a maravilha, né, que serviu para todos. Os que não trouxeram a gente usou do colégio mesmo, as folhinhas que tem ali, pedrisco, né, também tinha disponível no colégio. Durante a elaboração, conversamos sobre a importância da composteira, então eles foram montando e a gente foi falando dessa importância e da questão de como isso pode ajudar na nossa casa, né, porque o lixo mesmo que é produzido é só o papel higiênico, eu falo para eles, só o papel higiênico. Então, com isso a gente elimina o reciclável, a gente recicla, e o que é orgânico a gente torna um adubo. Falei da questão do chorume, que uns achavam que o chorume era só uma coisa ruim, daí eu falei da questão da contaminação, se você misturar os materiais ali, ele se contamina e não presta para, né, não serve para adubação. Mas se você separa do jeito que a gente fez na composteira, isso ajuda. E o mais interessante, eles conversando, que falaram, isso eu achei uma parte muito legal, que eles falariam para os familiares para utilizarem as composteiras para adubar a horta, jardim, a grama. Foi muito legal isso. E o outro aluno falou assim, professor, por que a gente não faz uma horta no vaso? Que seria uma próxima etapa. Eu falei, olha, isso a gente pode pensar e tentar fazer uma horta dessa aí futuramente na escola. Aí vai que dá certo, a gente consegue fazer. Outro aluno falou assim, professor, a gente tem ele trouxe uma foto de uma composteira grandona na casa dele lá, que eles utilizam, ele mora no sítio, ele falou, eu não fiz, mas eu tenho uma em casa que a gente faz. Muito legal, foi muito proveitoso. Joia, professor. Nossa, ficou legal mesmo, hein? E é bacana fazer esse tipo de trabalho, né, com os alunos, né? Sim. O professor é professor de qual área, professor José? Sou da biologia. Ciências e biologia. Então, colega aí da meio biologia. Suspeito, né? Então, e para a gente que é da área de ciência e biologia, é comum fazer atividade prática com a piazada, né? Então, acaba se tornando algo, assim, bem corriqueiro para a gente, né? Então, eu acho bem legal. Parabéns, professor Elcio. Olha, fantástico a aplicação aí, né? Vamos ver quem que é o próximo da nossa lista aqui. Professora Maiara. Professora Maiara, apresenta aí, prof. Ou quer que eu apresente? Prof, você pode compartilhar? É que eu não consigo me ver quando eu compartilho. Não sei se eu faço alguma coisa errada. Joia, vou selecionar aqui, professora. Só um minutinho aqui. Já estou abrindo o seu portfólio aqui. Tá? Deixa eu ver se eu abri o certo, né, Maiara? Abriu, se... eu acho. Abriu. E o de cima. Não, o 19. O slide 19. Aqui. Tá, joia, professora. Pode iniciar. Da mesma forma, professora, a hora que for dar 4 minutinhos, eu dou um sinalzinho com a mão aqui, que vai fazer um barulhinho aí, daí para ir já preparando a finalização, tá? Tá. Joia, professora. Boa apresentação. Tem problema mesmo com gestão de tempo. Bom, meu nome é Maiara Colonetti. Eu sou pedagoga do Projeto PISA, na Escola Agostinho Donin, que temos o professor José Roberto como professor de biologia. A gente trabalha junto. Ele é maravilhoso, prof. Puxar saco aqui. Eu também sou formada em História, então eu aproveitei a minha implementação, eu acho que eu puxei um pouquinho para o meu lado,
que é porque eu tinha mais propriedade para trabalhar, sem deixar de lado a sustentabilidade. Então, eu fiz a aplicação, a minha implementação com os alunos do 9º ano. Eu tenho 3 alunos no 9º ano que têm a idade para estar no projeto de investigação, porém, eles não estão na turma do 1º e do 2º, que é a que nós trabalhamos. Então, eu faço as atividades diferenciadas com ele, com os alunos. Eu tiro eles da sala e acabo fazendo. Mas o que eu sempre faço? Eu faço as missões do quizzes e os mini simulados. Eu acabo não fazendo a parte prática. Eu senti que eles também estavam sentindo falta disso, já que eles viram que os colegas estavam fazendo outras atividades. Então, eu quis aproveitar eles para fazer a implementação. E eu fiz a maquete do desafio 7, que era para representar um ambiente sustentável e um ambiente que estivesse sem a sustentabilidade. Quando eu disse que eu puxei para o meu lado de historiadora, eu conversei bastante com os alunos a respeito das reservas indígenas que a gente tem no Brasil. A gente sabe como o nosso país era há 525 anos atrás, antes da invasão, colonização, né? Então, a gente tinha, sim, um ambiente sustentável e em pouco tempo, porque 525 anos, quando a gente fala em período histórico, é um tempo desse tamanho, nós tivemos uma destruição, bem dizer, do ecossistema, né? E a gente luta contra isso, óbvio, né? Não todos, mas a gente tenta. Nós, professores, vamos colocar para nós. Eu apresentei para eles, primeiramente, então, 2 mapas, eu coloquei somente um aqui. Esse é um mapa que eu tirei do site do IBGE, esqueci de colocar a referência. Sempre trabalho isso com eles, para procurarem, né, as fontes mais seguras. Então, eu coloquei o mapa de 2020, que tem as reservas indígenas, e depois eu mostrei para eles o mapa de 2020 dos parques ecológicos, para eles conseguirem entender que as reservas indígenas elas estão em maior quantidade nos parques ecológicos. Então, eu falei a maneira, né, falei sobre cultura com eles, e como os povos indígenas vivem, então, questão de produção de lixo, por exemplo, né, e mostrei para eles que eles estão mesmo nesse ambiente de maior preservação, mas que nem tudo são flores, né? Então, prof, você passa o slide para mim? Eu trabalhei com eles, então, a terra indígena dos Yanomami, né, que é uma terra indígena que está no Brasil também, localizada nos estados do Amazonas e da Roraima, né? Então, lá ocorrem muitos garimpos ilegais. Mesmo o garimpo legal, a gente sabe que ele que ele destrói o meio ambiente, né? Mas eles ainda têm algumas políticas de reflorestamento, enfim. Eu falei com eles a respeito dos garimpos ilegais. Eu tenho um pouco de dificuldade para falar sobre a contaminação, porque eu realmente não tenho muito aprofundamento, né, conhecimento. Mas eu falei para eles a respeito que essa atividade, né, que é uma atividade clandestina, ela devasta o solo, né? E ela envenena o rio, né? Ela polui a água, principalmente pelo uso do mercúrio que tem para fazer, acho que essa separação aí do ouro, né? Então, eu falei isso com eles, mostrei para eles imagens, eles ficaram até bem chocados, e eu acho que o que mais deixou eles um pouco chocados, não que eu queria chocar os alunos, mas é que a realidade foi como afeta a dignidade desses povos, né? E também a parte da cultura. Falei para eles a respeito de abuso infantil mesmo, a prostituição, né, infantil que ocorre lá na região, que isso às vezes as pessoas não querem falar, porque eles são adolescentes, mas os meus alunos, eles não tinham nem conhecimento disso. Estou falando muito rápido? Então tá bom, professora. Ah, deu tempo. Ah, tá. Eu tinha esquecido disso. Então, eu falei sobre isso, os alunos ficaram bem assim impactados, eles não tinham conhecimento, expliquei para eles a respeito de como é feito a abordagem policial lá, né, porque não tem como prender essas pessoas e tirá-las da mata. Enfim, foram 3 aulas, na verdade, que eu fiquei conversando com eles e eles conversando comigo. E nós fizemos a construção, usamos argila, eles adoraram se sujar ali e fazer a construção da maquete, e ela está exposta na nossa escola, junto com as maquetes produzidas pelas outras turmas. Seria isso. Eu acho que eu atropelei falando, eu falo muito rápido, mas é porque era muita coisa. Se vocês deixassem, eu ia falar uma aula. Professora Maiara, excelente, principalmente essa abordagem que você realizou em relação à situação vulnerável que o pessoal do garimpo acaba apresentando, porque muitas vezes
é muito importante falar sobre a devastação ambiental, sim, mas muitas vezes acaba esquecendo, então, dessa situação que essas pessoas acabam passando, né? E é legal trazer isso em sala de aula. Muito bom, professora, parabéns pela aplicação do seu trabalho. Obrigada. Lembrando que a professora Maiara, ela vai receber, então, o feedback da professora que já recebeu, da professora Cristiane. A professora Cristiane já deu feed, inclusive, para a professora Maiara. Professor Gabriel, é o próximo a apresentar, professor. Quer apresentar aí, professor? Ou quer que eu faça compartilhamento aqui? Posso apresentar aqui? Posso apresentar aqui. Joia, professor. Então, já está com a tela limpinha aí, só compartilhar. Aí, professor Gabriel, da mesma forma, a hora que der os 4 minutinhos, eu dou um sinalzinho aqui com a mão, aí para ir preparando, então, a finalização. Quem vai pegar e avaliar, não, dar o feedback para o professor Gabriel, a professora Sandra. A professora Sandra, ela está presente? A professora Sandra, eu acho que ela não está, deixa eu verificar aqui. Ah, tá sim, a professora Sandra tá ali sim, professora. A professora Sandra dá o feedback daí, prof. Tá joia? Professor Gabriel, a hora que quiser iniciar, só manda bala. Vamos começar. Então, professor Júlio, eu tenho falado, né, apresentação após apresentação, que eu acho a minha turma um tanto quanto complexa, bem difícil de se trabalhar com ela por motivos enormes, assim, a gente tinha 2 alunos laudados, complicado, e aí se juntaram ainda na hora de a gente formar os grupos, eles quiseram ficar juntos no grupo. Mas a gente, mesmo com toda essa dificuldade, a gente conseguiu dar andamento, né? A professora de biologia, ela acabou tendo que fazer uma cirurgia, a gente ficou, acho que 2 semanas sem professora de biologia, mas a gente também deu conta. Eu e a professora de português estudando a parte da biologia para poder falar, né? Mas daí a apresentação que eu vou fazer é lá do desafio 4, quando a gente falou sobre o câncer, sobre célula, né? E aí, justo nessa aula, o professor de biologia que veio substituir a professora chegou, graças ao bom Deus. Então, a gente começou o desafio 4, né? Fazendo uma abordagem. Então, o professor de biologia fez essa primeira abordagem, desenhando, explicando características da célula. Aí depois a gente passou os 2 vídeos que tinham no material, né, sobre célula. Teve uma professora que passou, já não vou lembrar qual foi a professora que passou o vídeo sobre câncer para a gente passou lá também. Então a gente fez essa primeira abordagem com eles, e eles fizeram algumas pesquisas a respeito de célula, a respeito das particularidades, né, da célula animal, célula vegetal. E aí foi essa primeira abordagem, já tinha terminado o tempo. No nosso outro encontro, a gente levou os alunos no laboratório de biologia ali do colégio estadual. Então, ali eles conseguiram ter essa parte de exposição, né, de visualizar os tipos de célula que a gente tinha lá na lâmina. Então, eles conseguiram ter essa parte visual da célula, né? Então, até o professor lá do laboratório ajudou bastante, explicando umas coisas, tirando as dúvidas dos alunos. Quando a gente começa a fazer coisas mais diferentes assim, eles dão uma animada, né? Porque a gente estava, antes do desafio 4, estava mais tenso, porque era o fazer por fazer, e a gente não conseguia fazer a parte prática com eles, praticamente. E aí, depois, no nosso terceiro encontro, a gente imprimiu, tinha 2 tipos de célula. Eu coloquei só a célula animal ali, porque vegetal, menos pessoas, né, menos grupos trabalharam. A maioria fez a animal, então eles montaram para a gente, ali na primeira fotinho de cima, eles reunidos, discutindo aonde ia ficar cada elemento da célula ali, e ali eu fotografei um dos trabalhos. Eu tenho algumas fotografias das células montadas ali, né? Então, eles montaram, o professor de biologia ficou com essas células para poder avaliar a localização, a disposição, inclusive coisas que eu não lembrava do meu ensino médio, a posição disso aqui não era aqui, tem que estar lá, isso aqui está fora de escala, né? Então, coisas mais teóricas da parte de biologia. E aí a gente foi para a parte da mutação, onde eles tiveram que fazer pesquisas, né? Inclusive, quando a gente falou do celular ali, eu ia comentar,
Melhorou muito o fato de a gente tirar o celular? Melhorou. Só que aí veio essa questão do projeto onde eles precisam fazer pesquisa, e muitas vezes a gente não tem computador ou os tablets do colégio à disposição para todo mundo. Então eu tinha que falar, ó, pessoal, não, para essa pesquisa pode usar o celular. Então muitas vezes eles estavam usando o celular em sala de aula, né? Uma turma grande, a gente não sabe se todos fazendo da forma correta, mas fazendo pesquisas sobre mutações celulares, a parte do crescimento desordenado, né? Para poder falar sobre o câncer. E aí o desafio que a gente tinha lá era falar sobre a questão da poluição, né? Associar a poluição que a gente tem com essas mutações. Então, a gente tem 7 grupos nessa turma. Cada grupo pegou ali uma duplinha de poluentes para estudar, né? Que nem pedir ali nível máximo de seguro de a gente ter o contato e que tipo de problema poderia trazer para a saúde aquele tipo de poluente, né? Então, eu até fotografei esse grupo ali, foi um grupo que ele preparou todo o material com slide, com vídeo e coisa e tal, foi um grupo que elaborou, fez um trabalho muito bom de apresentação, eu acabei fotografando mais eles. Mas eu tenho as outras apresentações também registradas. Seria isso, prof. Joia, professor. Nossa, muito bacana. E, cara, teve uma foto que você colocou ali atrás, que ficou muito bonita, aquelas fotos dos microscópios lá. Eu gostei muito, achei muito legal. Aí, ó. Da esquerda, parece, cara, parece foto de propaganda, de, sei lá, de centro de pesquisa, alguma coisa assim. E ó. eu vou te falar, esse aluno que está na frente é um dos laudados. Aí, quando ele vê essa parte prática, acalma ele consegue fazer. Até por isso que a gente fotografou ele, porque ele estava ali, ó, né, bem... Agora, quando você vai para a sala de aula, fora do ambiente que você expõe ele a esse tipo de atividade, já fica mais complicado. Certo, professor. Nossa, parabéns. Mas como diz o professor José, nós somos meio suspeitos, né, professor, de falar, porque é algo que eu pelo menos gosto bastante, acho que o professor José e outros professores também da área de ciência, porque querendo ou não, né, professor, o que chama atenção na nossa área é fazer essas atividades práticas e tudo mais. Professor Gabriel, parabéns pela apresentação. A professora Sandra daí vai fazer o seu feed ali, vai escrever ali, né? Aí a Caroline vai apresentar agora e a professora Maiara vai fazer o feed da professora Caroline. Professora Caroline, consegue apresentar aí ou quer que eu faça o compartilhamento? Professor Júlio, por gentileza, pode apresentar aí para nós o slide 19 e 20. Certo, deixa eu só achar aqui, Caroline. Só um minutinho. Tá aqui. (19 e 20, né? Deixa eu ver se eu estou compartilhando o correto ali, Caroline Rossato, certinho. 19 e 20, já estou chegando lá, Carol. Certo. Bom, eu sou a professora Caroline, eu atuo no Colégio Tomé de Souza, no núcleo de Apucarana. Sou professora de língua portuguesa e de arte. Bom, a escolha do desafio para essa implementação foi o desafio 6. Mas qual foi a motivação, né, para a escolha do desafio 6? Por que o desafio 6? Eu optei por implementar esse desafio porque ele contempla na missão 2 a elaboração de um texto dissertativo argumentativo. Então, eu queria uma conexão aí com a disciplina que eu atuo, né, que eu leciono língua portuguesa. Nessa missão, eles tinham que desenvolver aí um texto e eles tinham 2 opções. Escolher dissertar sobre o desenvolvimento econômico atual, né, aquele que cresce economicamente a qualquer custo, né, independente do impacto, ou escolher dissertar aí sobre o desenvolvimento sustentável. Bom, vocês conseguem visualizar aí que, no primeiro momento, nessa primeira imagem, eles estão separados, né? Ainda em fileiras, né? Eu preferi trabalhar a estrutura do texto de forma individual e depois, né, posteriormente, eu propus que os alunos se reunissem em equipes.
Pelo menos para mim ali, eu acredito que por ser uma turma mais agitada, essa abordagem ela é mais eficaz, né? Ela funciona melhor. Então, por ter já trabalhado com essa turma o ano passado, embora que não com a disciplina de língua portuguesa, né? Eu trabalhei com eles na disciplina de arte. Eu iniciei esse trabalho com os primeiros passos, né? Os primeiros passos foram apenas uma sondagem, né? Eu listei ali algumas perguntas que foram introdutórias, né, para abordar esse tipo de texto. E nesse primeiro momento, né, instigando eles, eu percebi que eles tinham dificuldades, né, em lembrar aspectos fundamentais, como a questão da impessoalidade do discurso. E não só para eles foi um desafio, né? Também apresentei dificuldades diante da exposição do conteúdo. Fechei o áudio aqui rapidinho porque passou um carro de som. Desculpem. Também apresentou desafio para mim porque eu tinha um tempo, né, a ser cumprido, né? Esse prazo das missões é um tempo mais reduzido, né? E eu costumo trabalhar, pelo menos com eles aí, de forma minuciosa, né? Cada parágrafo, né? Então, eu tive que trabalhar aí de forma mais objetiva, mais direta. E para isso, o senhor pode até ir para o slide 20. Eu utilizei um material impresso, né? E esse material, ele consiste aí numa estratégia, né? Uma espécie de complete as lacunas. E com esse material, eu busquei tornar ele mais acessível, né? E que os alunos pudessem ter mais agilidade nessa produção. E, após essa escrita, eu percebi que a pergunta proposta na missão 2 não havia sido registrada pelo quiz. Ela apareceu para nós, foi observada no material do professor, mas eles não conseguiram visualizar, não foi atribuída. Então, eu busquei uma solução para valorizar a elaboração desse texto. E inspirado aí, né, as professoras de língua portuguesa vão saber, na plataforma de redação, eu busquei lançar um concurso da melhor redação investigativa, fazendo uma alusão ao nome do projeto Investigação. E envolver também uma premiação para a melhor equipe, né? A melhor equipe que produzisse a sua melhor redação, né? E essa votação, né, está sendo avaliada pelos professores, eu tenho até sexta-feira, para apresentar aí o resultado para eles, né? E apesar dessas dificuldades, apesar da dificuldade do tempo, né, gestão do tempo, da estruturação do texto, os alunos demonstraram evolução na argumentação, no uso das estratégias dissertativas, e eu pude ver que essa ideia, né, de lançar o concurso também ajudou a engajar, ajudou a motivar os alunos, né? Despertar esse interesse e valorizar também a escrita deles, né? E com isso, eu também vejo que é a característica do professor, né? Essa essência que a gente carrega, né? Diante de um impasse, diante de uma dificuldade, saber agir aí com criatividade, né, e com sensibilidade. É isso. Joia, professora. Mas foi legal a professora ter comentado do concurso, que eu lembro quando eu estava no ensino médio, a escola estava promovendo concurso de poesia. Então, a gente escrevia poesia, e daí tinha um lance que a gente tinha uma etapa que a gente declamava poesia mesmo ali, e tinha outro que a gente pegava uma poesia aleatória e ia fazer assim. Nossa, e por mais que eu não ia muito bem na matéria de português, mas eu gostava tanto, eu sempre participava. Escrevia poesia, embora não sou muito bom em escrever poesia, mas eu gostava bastante. Isso é legal, que estimula mesmo, né? Só pelo fato de você estar sendo apresentando o teu trabalho para alguém, estimula muito. Lá no desafio 3, nós tivemos a elaboração dos flyers, né?
E com essa elaboração, eu também dei a iniciativa de produzir aí essa competição, né? O melhor flyer. E eu divulguei através do Instagram do colégio. Então, todos podiam se envolver nessa votação, né? Os familiares, os amigos, né? Os próprios professores, funcionários do colégio. Aí foi também com essa iniciativa. Joia, professora Caroline, parabéns, muito boa mesmo. A última professora agora é a professora Jocilene. Professora Jocilene, está pronta para fechar o ciclo de apresentação de hoje? Apresenta aí mesmo, professora? Pode ser? Então tá, joia. A professora Jocilene, então, vai fazer a apresentação, tá? Nossa última apresentação. Depois da apresentação da professora Jocilene, eu vou colocar aqui para vocês o formulário, então, para vocês estarem fazendo a avaliação. É muito importante com que vocês façam a avaliação, coloquem todas as sugestões, tudo que vocês tiverem na parte do escrito ali, mesmo porque, como nós havíamos comentado, o projeto de investigação é um projeto piloto, e a gente precisa, então, ter bastante informação da percepção de vocês em relação a esse componente aí, tá? Professora, pode iniciar. Só lembrando, então, que a professora Maiara já preencheu aqui. Daí falta o professor Elcio daí fazer o feed do professor José, e daí a professora Maria Helenice pode fazer o da professora Jocilene, tá? Prof, pode começar. Obrigada, Júlio. Meu nome é Jocilene, eu leciono aqui em Londrina, no núcleo de Londrina. Eu achei que a minha vida estava muito tranquila ano passado, aí esse ano decidi pegar aí projeto e recomposição da aprendizagem nos nonos anos. Lá no Colégio Aguilera, onde eu leciono, a gente tem o primeiro ano que eu dou aula e o primeiro integrado, que foi que eu escolhi para fazer a implementação. Vou ser bem sincera, que ao mesmo tempo que eu pedi para fazer, eu já falei, meu Deus, será que eu me arrependo disso ou não? Mas tudo bem, seguimos. Essa turma é uma turma extremamente cheia, é uma turma assim, com mais de 40 alunos. Tem alguns, nos grupos em si, às vezes eles participam, tem uns que participam mais, tem outros que não participam nada, tem uns que conversam mais, tem outros que conversam menos. Quando teve os desafios 5, por exemplo, que teve que fazer vídeo, eu percebi que eles são competitivos. Aí eu falei assim, o vídeo fica melhor, vai ter premiação entre eu e o professor de português, o Eduardo. Aí eu falei assim, vai ter premiação, a gente vai dar um presente. Eu e o Eduardo já tinha estipulado o presente. Eles estavam achando que era uma cesta de bombom. Falei, não é uma cesta não, benção, é uma caixinha de bombom, tá de bom tamanho. Então, eles tentaram fazer um vídeo, mas ficou péssimo. Eu até ia fazer esse, mas falei, não, ficou muito ruim esses vídeos deles. E ainda assim, a gente percebeu a competitividade entre eles ali, né? E teve uns que ligou assim, o botãozinho, deixa pra lá, não vou fazer mesmo e tá tudo certo. Aí vai influenciar na nota, né? Mas seguimos. Aí eu escolhi o desafio 7 para fazer com eles. Inicialmente, eu deixei a turma bonitinha, assim, alinhado, normal, sem o grupo inicialmente. Aí eu falei para eles, eu entreguei um sulfite para eles estarem fazendo ou mapa mental, ou mapa conceitual, ou framer, ou utilizar o Canva, eles escolherem o que eles iam fazer. E eu fui passando por fileira, falando assim, você vai fazer esse tema, mudança climática, impactos ambientais, a parte social. Eu fui sempre colocando alguma coisa assim. Cada um estava com um tema. Aí eles tinham que desenhar com relação àquilo, ou fazer um mapa mental, o que eles escolhessem. Porque eu acho que quando eles escolhem, eles desenvolvem melhor, porque é algo que eles escolheram, algo que eles estão familiarizados, é algo que eles gostam. Então, você quer fazer no Canva? Ok, faça no Canva. Aí eu já dei também, como eu percebi que eles eram competitivos, eu falei assim, vocês vão fazer aí o protótipo, vão fazer o esqueminha no sulfite. Se quiser em forma de reportagem, tudo bem também. Aí, qual de vocês ficar melhor do grupo? Eu vou escolher um para fazer os cartazes. Então, eu acho que tem 8 grupos lá. 8 grupos de 5 a 6 pessoas.
Aí eles tentaram entre eles, não, o meu vai ficar melhor, o meu vai ficar mais bonito, o meu vai ficar mais colorido. E realmente deu certo. Isso daí eu achei que ficou muito bom. Aí eu peguei tudo isso e fui selecionando para qual seria os cartazes em si. Aí eles montaram os cartazes, só que não deu tempo de finalizar para hoje. Provavelmente eu vou finalizar só amanhã, quando eu entrar. E o outro professor, o Eduardo, continuou trabalhando com eles, mas eu pedi um feedback, né? Porque ontem eu não estava na escola com eles. Eu fui num passeio levando uma outra turma para a exposição aqui em Londrina. Aí o outro professor foi finalizando os cartazes, mas ele disse que não terminaram, que eles ainda não terminaram. Mas ele me deu um feedback, que inclusive está no outro slide. Cadê? Deixa eu mostrar o outro slide. Ai, meu Deus. Ó, o Eduardo diz que, em geral, eles não são tão engajados assim nas atividades. Porém, nessa última, eu senti, o Eduardo me falando, tá, ontem, que eles participaram bem mais, acolhendo a ideia e proposta da dinâmica. Até mesmo aqueles que não cooperavam com o grupo nessa atividade desenvolveu algo. Então, até aqueles que não participavam tanto, porque tem, como é grupo, tem muito aquela questão de eu-equipe, né? Que não é bem uma equipe. Um único faz e os outros só olham ou fica ali existindo. Nessa turma, principalmente. Aí, ontem, o Eduardo falou para mim que na aula que ele entrou com eles, que era para tentar conduzir lá, finalizar o cartaz, ele falou que todos participaram, todos deu uma pitada ali, ou pintaram, ou desenharam alguma coisa, escreveram alguma coisinha lá com relação ao cartaz. Aí o produto final em si não tem, porque eu vou entrar lá só amanhã, aí eu vou ver qual que vai ser o resultado disso, e tentar finalizar, que essa ainda é a missão 1 desse, e tentar finalizar. Tem a opção da maquete, porém, a proposta lá da maquete nessa turma, eu conversei com os demais professores que entram comigo, que é o de biologia e o de português, e eles falaram que que eles não teriam maturidade para aquilo, e realmente não teriam mesmo. A cola provavelmente ia parar na cabeça de um, porque eles só têm tamanho. Eles são, assim, uma turma bem barulhenta, bem cheia, e eles não participam, assim, para criar algo, realmente, sabe? Tem que ser um empurrando o outro. Aí, por isso, a gente decidiu não fazer a maquete. Eu vou realizar o trabalho de maquete numa outra turma que eu ainda não entrei essa semana. Então, é isso. Minha apresentação. Obrigada. Joia, professora Jocelene. E, de fato, né, tem turma, assim, né, que a gente decepciona um pouco, assim, para estar realizando alguma atividade ou outra, né? Teve uma turma uma vez que eu estava de biotecnologia, só que aquela lá foi uma surpresa positiva. Nossa, cara, que turma horrível. Pensa na pior turma que você teve na tua vida, é aquela, né? Que aí, a hora que eu entrei na turma lá e fui desenvolver uma parte lá de biotech, você sabe que até que eles renderam, eu até fiquei surpreso, eu falei, nossa, eu estava morrendo de medo de ir com eles para o laboratório. Fui, e até que deu certo. Mas realmente, professora Juscelene, tem turma que a gente acaba... Mas assim, valeu muito a tua atividade, porque eles tiveram um engajamento, né? Por mais assim que teve as dificuldades, mas teve um engajamento. Pessoal, eu coloquei um formulário aqui, tá? Para vocês estarem preenchendo. Ele é um formulário de avaliação, então vocês podem entrar ali rapidinho. Eu vou finalizando aqui, então, nosso encontro de hoje, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito, inclusive, tem que agradecer a professora Priscila por essa oportunidade de estar com a turma de vocês agora. Muito boas apresentações de vocês, todas, né? Todas muito boas mesmo. Então, como nós havíamos comentado, esse formulário aqui é muito, muito, muito importante para vocês colocarem as impressões que vocês têm, então, sobre os encontros. Conforme vocês forem terminando, vocês já podem estar se retirando, então, da reunião, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Excelente apresentação aí de todos vocês, tá? Abração, gente. Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais. Tchauzinho. Tchau, tchau, prof.